Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia 5, de janeiro de 2022. E vamos dar graças a Deus, por tudo, mais uma vez e sempre, por tudo que Ele tem nos feito, tem nos dado, por tudo que somos, por tudo que temos, pelo entendimento, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento da igreja, discernimento, das religiões, pelo nosso conhecimento, conhecimento nosso aí entre nós irmãos, pela nossa descoberta, Nós nos descobrimos, Fomos descobertos pelo Senhor Jesus e nos descobrimos, para podermos honrar o seu santo nome e a sua igreja e a sua congregação, E vamos em frente, graças a Deus, irmãos? Em perseverança, em vigilância, em oração, Pedindo ao nosso Deus que Ele nos proteja do mal, Dos espíritos malignos e também de nós mesmos, E pedir que Ele nos visite em nossas residências, E nos socorra nas nossas necessidades espirituais, que Ele conhece melhor do que nós, São muitas, irmãos? Precisamos de ser socorridos, E a palavra está aí, Como socorro, como conselho, e o ministério, E os anciãos e os irmãos, e amém, E graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí, com a nossa pequena caminhada diária, para que a gente não se disperse, Que é o que tudo indica, parece que a gente não vai ter ajuntamento não, viu, esse mês. Estamos aí vendo o que vai dar, certo? Ao que tudo indica, não poderemos fazer ajuntamento esse mês. Vamos aguardar aí, eu espero que até hoje à tarde, hoje à noite, ou amanhã de manhã, a gente tenha uma resposta definitiva, Por causa aí desses novos problemas que estão aparecendo aí, que os irmãos têm conhecimento, Tá certo? Então, nossa caminhada aqui, nós estamos falando aí da origem, das mitologias, dos mitos, Que a mitologia era o que dominava, Aquela época, Mitologia, filosofia, que estava já cansada da mitologia, que não explicava nada, Na época em que a igreja floresceu, No primeiro século e no segundo, principalmente. Então nós estamos vendo aqui esse contexto, Em que a igreja estava vivendo, que foi o contexto que apareceram aí irmãos combatendo as heresias, Que surgiram aí das mitologias, das filosofias, Que as pessoas vinham para a igreja, mas traziam todas as suas opiniões particulares para dentro da igreja. E parece que o ministério, tolerou, essas coisas, essas teorias e filosofias contrárias à doutrina, Então nós estamos vendo aqui que estamos vendo aqui que os mitos, a mitologia veio antes da filosofia, que a filosofia veio exatamente, porque estava cansado das mitologias, as pessoas se cansaram, porque não acontecia nada, Certo? Então o mito era uma coisa sagrada, para todo mundo, incontestável, inquestionável, Por quê? Porque a narrativa
né? As narrativas comuns são o quê? A narrativa era sobre a origem de tudo, né? A origem das coisas, do que existe, né? E que todas essas coisas decorriam ou apareceram, né? Por causa das relações, né? Sexuais entre as forças divinas, entre os deuses, né? Que geram outros deuses, geram os heróis, né? Geram os humanos, né? E etc, né? Quer dizer, é aquilo que a gente falava ontem, né? Quer dizer, os homens criaram deuses à sua imagem e semelhança, né? Então eram deuses que tinham relações sexuais, né? Deuses mulheres, homens, né? Deles nasceram os heróis, deles nasceram, né? Tudo lendas, né? Deles nasceram os humanos, né? E assim vai, né? Aí diz que os primeiros geradores, né, os primeiros deuses, eram identificados como o pai e a mãe das coisas e dos seres, né? Isso em todas as mitologias tinham isso, né? Nós sabemos que todas as nações tinham a sua mitologia. A mais forte delas foi a grega e depois a romana, né? A narrativa encontra lugar para aliança ou rivalidade entre os deuses, né? Bem como para as recompensas e os castigos, né? Dos deuses a quem eles honram, né? Ou não, né? Certo? Então é isso, né, irmãos? A mitologia, ela narrava o passado, ou narra, né? O passado, como eram as coisas antes que tudo existisse, né? Então ela quer narrar o passado, como é que apareceram as coisas. E a filosofia, né, quis fazer o quê? Enjoada, digamos assim, dessas teorias. Os filósofos queriam explicar como e por que as coisas são como são. No passado, no presente e no futuro, né? Então tem alguma semelhança, né, entre a mitologia e a filosofia. E é exatamente isso que a gente está vendo aí, a semelhança e o parentesco que existe, né? Então o mito, ele narra as origens através de genealogias, né, de rivalidades, alianças entre as forças, né, sobrenaturais, né, os deuses, né? E a filosofia quer explicar as coisas por causas naturais e impessoais. Quer dizer, a filosofia, ela abandonou o quê? Abandonou os deuses, né? Abandonou os deuses. Vamos prestar atenção nisso. A filosofia tirou, né, os deuses da história, certo? E aí, nós vamos ver para frente aí o que veio, o que decorreu disso, né? Que ela quer explicar as coisas por causas naturais. São coisas naturais, apareceu aí, naturalmente. Então, o mito grego, por exemplo, né, identificava os deuses chamados de Urano, Ponto e Gaia. A filosofia identifica o quê? O céu, o mar e a terra. Porque então, a mitologia grega, o céu para eles era o deus Urano, né? O mar era o deus Ponto e a Gaia era a deus Terra. Tudo era Deus, né? Então o mito narra a origem do universo, do homem, né? Da natureza, pelos casamentos entre esses deuses, né? Casamento de Gaia com Urano e Ponto, e vai por aí afora, né? Certo? A filosofia quer explicar de outra maneira, ela quer explicar que o universo e tudo mais, ela quer explicar pelos elementos água, terra, fogo e as suas combinações, né? Então o mito tinha no narrador a autoridade. E por que todo mundo acreditava no mito? Porque quem narrava o mito tinha autoridade, né? E gerava confiança, né? E a crença no público. Então o público tinha confiança naquela pessoa.
É como nós, né? Em quem a gente não tem confiança, a gente não acredita, né? E quando se perde a confiança, fica aí, né? Essa coisa, né? Parecida com a confusão que a gente vive, né? Irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós. E amém.